verdadeiramente alegres por esse momento tão especial que é chegado a nós nessa noite. Esse momento tão sublime, Senhor, para estarmos juntos, cantando, alegrando as nossas almas. E mais uma noite nós vamos ouvir a Sua palavra. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. Cada um que deixou o seu lar nessa noite para vir à casa do Senhor receber a Sua preciosa palavra. Meu Deus, este é o alimento verdadeiro que nós precisamos para as nossas almas, famintas e desejosas a cada dia servir ao Senhor. Abençoa as crianças, abençoa os jovens, todos, ó Pai, os anciãos que se encontram na Tua casa nesta noite. Que nós possamos receber uma porção a mais da Sua palavra para sustentar a nós na caminhada. Ó Deus, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, que eu possa nessa noite ser ajudado pelo Senhor, ajudado por Ti mais uma vez, meu Pai. Cada um, ó Deus, abençoa o nosso pastor que está ministrando a Sua palavra nesta noite. Ó meu Deus, cada um que irá ouvir possa ser abençoado, possa ser ajudado pelo Senhor. Queremos estar juntos terça-feira, meu Pai, na Sua casa, para participar da Santa Ceia do Senhor. Queremos fazer veredas à mesa do Senhor com os nossos pés, com os nossos corações alegres, com a nossa alma regozijante, para participar da mesa do Senhor, a qual será, ó Pai, a Santa Ceia será ministrada aos Teus filhos, aos vencedores, aos lutadores pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ó Senhor, sujeiga, ó Pai, o inimigo das nossas almas debaixo dos nossos pés. Que ele não venha atormentar as nossas almas. Que ele não venha, Senhor, ferir os seus filhos. Em nome de Jesus o detenha, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus suplicamos e Te agradecemos. Abençoa a leitura da palavra que vamos fazer nesse momento. Que as bênçãos do Senhor possam cair no nosso meio. Aleluia. Nesta noite, mais uma vez, ó Pai, através da Sua palavra. Cremos que o Senhor faz-se presente. Cremos que o Seu Espírito está passeando no nosso meio, Senhor. É por isso que há esta alegria. É por isso que há este regozijo em nossos corações. Porque, ó Deus, se nós nos entregarmos completamente em Tuas mãos, temos certeza que o Senhor manifesta o Seu poder. Temos certeza que o Senhor manifesta a Sua graça e a Sua misericórdia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós mais uma vez nessa noite. Amém? Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, versos 19 ao 23. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10. Nós não vamos demorar muito nessa noite. Seremos rápidos. O Senhor permitindo, terça-feira nós teremos a Santa Ceia. Os louvores começarão às 19 horas. Eu creio que dá para todos nós estarmos juntos a partir das 19 horas para nós começar os louvores. Hebreus capítulo 10, versos 19 ao 23. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos
com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a mensagem dessa noite: vida escondida com Cristo. Vida escondida com Cristo. 1956, 13 de fevereiro, o irmão Brana pregou esta mensagem: vida escondida com Cristo. Ele pregou na cidade de Minneapolis, Estados Unidos. Nós vamos ler os parágrafos que eu creio que é suficiente para nós sairmos abençoados nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Já louvamos, já adoramos ao Senhor com os cânticos, que eu creio que é uma preparação para a mensagem e já nos preparando para a Santa Ceia, terça-feira. Louvado seja Deus. O irmão Brana diz no parágrafo 16, vida escondida com Cristo. Agora, para tomar um quadro disto, que estou prestes a falar esta noite, vida escondida com Cristo. Eu acho muito necessário hoje que homens e mulheres descubram qual é o problema, qual é a necessidade e qual é o significado para esta vida escondida com Cristo. Aleluia! Agora eu digo isso humildemente, com todo o meu coração, e certamente tenho estado aqui em Minneapolis o suficiente para vocês saberem que se eu sou um enganador, eu não tenho intenção de ser. O profeta disse, ele não tinha a intenção de ser um enganador, e esse não era o seu desejo. Esse desejo não estava em seu coração ser um enganador das pessoas. Eu nunca desejo ser toloso. Eu amo as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas. Às vezes eu posso não ser capaz de expressar da maneira que eu sinto. Mas espero que você receba isto da maneira como sinto, se eu não me expressar direito. Eu sinto que no dia em que estamos vivendo, há uma grande necessidade entre o povo cristão, que eles parecem querer algo que não são capazes de conseguir. E vendo isso, tendo a experiência do que eu estou falando, então pensei que certamente seria uma boa coisa eu tentar explicar na minha maneira humilde, para que você possa se juntar e partilhar dessa grande coisa que Cristo comprou para nós no Calvário.
que Ele comprou para nós a nossa salvação. Amém? A nossa cura, tudo que nós necessitamos, Ele comprou para nós no Calvário. Graças a Deus, isso é maravilhoso. Então, tudo isto vem através da expiação. Toda a bênção que nós temos vem pela expiação. Nós não podemos ensinar nenhuma bênção fora da expiação. Cura e tudo mais tem que vir pela expiação. Porque Ele morreu para nos redimir da maldição que foi colocada sobre nós pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão. Toda vez que você lidar com a palavra pecado, você tem que lidar com cada atributo que vem com ela. Você não pode pregar salvação para a alma sem pregar cura corporal. Você simplesmente não pode fazer isso. Você não pode cortar a Bíblia assim, porque ela é inseparável. O mesmo homem morreu na cruz, ele foi ferido por nossas transgressões, por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! No mesmo dia, o sangue das mesmas veias, vê? Então, isto é inseparável. Não pode você, se você vai orar por uma pessoa enferma, você pede a Deus para que Ele possa curar aquela enfermidade e salvar a sua alma. O profeta disse, parágrafo 19. Então, um camarada me disse há muito tempo atrás, ele disse, ora, irmão Brana, você está pregando cura divina pela expiação? Ele disse, bem, eu posso provar a você que isso já se foi. Eu disse, bem, o que você quer dizer fora da expiação? Ele disse, claro, o que Isaías disse, ele tomou nossas enfermidades. O profeta disse, está certo. Por suas pisaduras fomos sarados. Ele disse agora em Mateus 8, Jesus curou as pessoas que vieram a Ele naquela tarde, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas enfermidades. O profeta respondeu para ele, então você aplica aquela vez ali para a expiação da qual ele estava falando? Ora, eu disse, se isto é verdade, então a expiação tinha mais poder antes de vir em força do que depois que o sangue de Jesus foi derramado. E aquilo foi 1 ano e 6 meses antes de ele morrer. Então, como poderia aquilo ser aplicado ali, a expiação? Se foi 1 ano e 6 meses antes do sacrifício requerer, se quer ser feito, nós estávamos na presciência de Deus, nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Amém? Amém. E Jesus veio para morrer por aqueles os quais Deus, por presciência, tinha elegido. Aleluia! Vejam bem, isso mesmo, enquanto aquele último, essa é a razão que nós estamos tendo avivamentos, jogando as redes em todo lugar e tentando pescar e pescar. São ministros. Mas quando o último tiver sido tirado, serão todos eles, vê? Porque o resto deles, nós lançamos uma rede, ajuntamos pessoas, e elas vêm e
você vê, elas saem e se vão. E Deus disse: quando vieram as provas, nós não podemos suportar o castigo. Nós somos filhos ilegítimos e não somos filhos de Deus. Mas eu creio que qualquer homem ou mulher que tenha nascido do Espírito de Deus não tem mais desejo de pecado em sua vida. Aleluia! Jamais terá. É verdade, porque a questão do pecado está resolvida para sempre. Amém. Aleluia! Graças a Deus. Você se torna uma criatura, uma nova criatura, nova criação. Seus velhos apetites do mundo e tudo mais são mudados. Graças a Deus. Agora nós encontramos pessoas pela estrada aqui nesta experiência cristã. Muitos deles encontram pessoas que simplesmente parecem que não podem agarrar-se à coisa. Apenas eles têm os seus altos e baixos. Um dia você os encontra e eles estão no topo, lá em cima. Simplesmente louvando a Deus, felizes. E no outro dia você os encontra, estão todos para baixo. Como chamamos, o profeta disse, perdoe a expressão, no fundo do poço, bem no fundo, numa maré baixa. Não sabem onde estão parados, nem mesmo sabem se são salvos ou não. E no próximo dia estão numa situação muito boa. Altos e baixos, baixos e altos. E talvez uma semana ou duas, depois você os encontra de volta na mesma situação novamente. Eu me pergunto sobre essas pessoas. Eu as vejo no culto de cura. Tenho visto pessoas virem à plataforma totalmente cegas, que vêm e tomam depois de receberem oração e serem curados e ler a Bíblia, descem louvando a Deus e as encontro daqui a 6 meses e elas estão tão cegas quanto como estavam na primeira vez. Por quê? Depende de onde sua fé se apoia. Sua salvação é boa enquanto sua confissão é boa. Mas quando sua confissão cai, então sua salvação se foi. Pois ele é um sumo sacerdote sentado à destra de Deus para fazer intercessões sobre sua confissão. É isso que acontece. Então eu me admiro porque então com salvação e cura também que pessoas cheguem a essa maré baixa. Agora eu quero dizer que a razão disto, eu creio, eu posso explicar a você se for reverente e ouvir atentamente agora. Na Bíblia, tomando de um ponto de vista do Velho Testamento, uma visão. Por muitos anos atrás, no deserto, quando Deus trouxe os filhos de Israel para fora do Egito, que era um tipo do mundo, e sua jornada é um tipo da jornada em que estamos hoje. Israel estava a caminho da terra prometida, e nós estamos também caminho da terra prometida. Amém. Você crê nisso? Amém. Deus está nos tirando do Egito. O Egito era um tipo do mundo, servidão e escravidão. E Ele nos tem tirado do Egito e nós estamos a caminho da terra prometida de Deus para o crente. Glória a Jesus. Aleluia. Não é maravilhoso saber que estamos em nossa jornada esta noite? Amém, Jesus. Ei. Aleluia! E note, na jornada agora, as coisas não eram um mar de rosas e nunca serão para aqueles que servem a Deus.
sempre tem espinhos. Eles tinham seus altos e baixos, problemas e desvios, mas ainda assim eles iam ao caminho da terra prometida. Você note aqui, alguns deles reclamaram e murmuraram. Hoje tem a mesma coisa, reclama e murmura. Eles tinham visto visões e assim por diante. E Deus trouxe milagres extraordinários e fez grandiosas obras em seu meio. E assim que as provas vinham, eles esqueciam tudo e começavam a reclamar e murmurar novamente. Mas as provas é para nós nos aproximar mais de Deus. O mesmo quadro da igreja hoje, na condição que se encontra agora. Notem bem, como Deus deu um quadro ali, então, nós teremos de tomar no tabernáculo para fazer prova disto. Agora, nós encontramos que o tabernáculo era um lugar de adoração. Vimos isso na noite passada. O único lugar, o único solo comum em que Deus encontrava com o povo era no tabernáculo. Debaixo do sangue derramado. E agora havia 3 diferentes átrios ou lugares no tabernáculo, para os quais quero chamar vossa atenção. Um deles era o átrio externo, o átrio, então o altar, que era o lugar santo. Permanece até hoje. É por isso que nós temos que ter bastante reverência ao entrarmos na casa do Senhor, porque este é o lugar onde Deus fala conosco a cada dia, nos corrige, nos anima e nos dá força para continuar caminhando. Não vamos ser indiferentes com a palavra do Senhor. Sempre ao entrarmos, temos que manter reverências, silêncio, não ficar sem cantar, mas enquanto o solo está tocando, nós temos mensagens, temos Bíblia para ler, e na hora da pregação, ouvir com atenção, na hora certa dizer amém, louvado seja Deus, e que possa haver este amém do profundo dos nossos corações. Aleluia. Debaixo do sangue derramado havia 3 diferentes atos, o qual nós já falamos. O lugar santo, o santo dos santos, e onde o sumo sacerdote entrava uma vez a cada ano, e ninguém ousava segui-lo àquele lugar santo. Agora, se notarmos como as mobílias e assim por diante eram posicionadas naqueles lugares, representam as dispensações que nós vivemos, desde a idade das trevas, ou a saída da igreja e a continuação da sua jornada. O átrio representava a justificação, porque havia batismo nas águas. A bacia colocada lá onde eram lavados antes de ministrarem, e o altar representava o lugar de sacrifício, onde a punição era colocada ou expelida, pois o julgamento era colocado sobre o sacrifício, e o altar com brasa e bronze fala de julgamento divino. A serpente de bronze no deserto fala de julgamento divino. A serpente sendo o pecado já julgado no jardim do Éden. E o bronze fala de julgamento divino. Então, ali dentro, eles tinham um
lâmpadas. Mas no interior, além do véu, havia uma arca. E na arca estavam as tábuas, os 10 mandamentos, como chamamos, disse o irmão Branco. E aquilo representava o coração humano, de como Deus prometeu nos dias passados, que neste dia Ele escreveria suas leis, não sobre tábuas de pedra, mas sobre o seu coração. Sobre o coração Ele colocaria a sua lei no coração. Ezequiel falou disso, e os profetas todos falaram de como Deus faria isso nos dias vindouros, que era um tipo. Mas o sumo sacerdote, uma vez entrando no Santíssimo, então a cortina caía. Se o seu sacrifício não fosse aceito, ele seria morto. É por isso que ele entrava com amarrado na cintura. Se não fosse aceito, ele era puxado, porque o Senhor não aceitava o seu sacrifício. E hoje é ao contrário. Nós temos que entrar. Temos que entrar. A porta da graça ainda está aberta, oferecendo uma oportunidade a todos que ainda não entraram. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então a cortina caía à prova de som. Ele ficava desligado das coisas do mundo. Ninguém podia vê-lo. Ele estava escondido com Cristo. Pela era luterana veio: o justo viverá pela fé. O átrio exterior, logo veio a era metodista, a era da santificação. Eles chamam o segundo verdadeiro trabalho da graça, que veio naquela era, e há a era do altar. E então, nos últimos dias, a restauração do Espírito Santo, a vida escondida. E eu tenho certeza, bem aqui é onde o problema se encontra. Eu quero que você veja, bem aqui é onde o problema se encontra com a igreja hoje. Não consegue deslocar-se entre o altar e o Santo dos Santos. É ali o lugar onde a igreja deveria estar. Aleluia! E há muitos deles ainda fora, lá fora, em vez de estar aqui dentro. Lá fora, em vez de estar aqui dentro. Esta é a razão pela qual nós temos os dias que temos e a falta de fé que temos. Quando a igreja deveria estar em sua última era, sua última dispensação. Eu creio que estamos vivendo na virada do tempo. 1956, ele pregou esta mensagem e ele disse: nós estamos, com a ajuda de Deus, amanhã eu provarei pela Bíblia, palavra por palavra, que nós estamos vivendo nas sombras da vinda do Filho de Deus. Aleluia! Estamos vivendo na sombra da vinda do Filho de Deus. Bem agora, bem agora. Apenas veja como a Escritura irá prová-lo. Sem sombra de dúvida. Mesmo as coisas que têm acontecido são provas científicas que nós estamos no tempo do fim. Pode ser a qualquer hora. E aqui a igreja ainda está perdendo tempo, zangando aqui fora. Agora há algo errado. O que é? Nós estamos também neste lugar interior, este véu, atrás onde Arão foi. As cortinas se fechavam atrás dele. Ali havia um pote de maná.
mantido em um pote de ouro, que ficava próximo à arca. Lembre-se, aquele mesmo maná estava caindo no chão lá fora, e nós vemos agora esta arca sendo um tipo do coração humano. E o coração é enganoso. É onde as pessoas falham hoje, porque eles recebem uma religião na cabeça, ao invés de uma religião no coração. Eu não quero ser rude, mas aqui está a razão. Hoje que esses grandes homens, Billy Graham, de Minneapolis, aqui, Jacques, e muitos outros grandes homens espalhados pela nação hoje, que são servos de Deus. Mas o que nós devemos ter quando o povo está aberto e começa a vir para aceitar a Cristo? Nós devemos ter uma verdadeira igreja, bola de fogo, para trazer as pessoas. E não bola de neve, um gelo. Bola de fogo, disse o profeta. Aleluia! Amém. E aqui, esta é uma das razões que você não pode prosseguir. É a frieza na igreja. Não se pode misturar óleo e água. Não vai funcionar. Como você crerá no sobrenatural? Como você chegará a algum lugar quando está se misturando com o mundo? E a Bíblia diz, se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Amém? Isso pode esfolar só um pouquinho, mas fará bem. Pense nisso. Irmão, nós teremos que encontrar a Cristo no julgamento algum dia. Ai do homem que ficar atrás do púlpito e usar sua influência para favorecer alguém, em vez de pregar o Evangelho como Deus disse para fazer. A verdade tem que ser dita. É isso que precisamos hoje. É mais da verdade sendo trazida em sua luz. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não se destruture com qualquer vento de doutrina. Não. Creia na palavra de Deus. Torne-se estável. Estabeleça-se. Como você faz isso, irmão Branco? Aqui há muitos. Aqui está. Há muitos. Lembre-se no Velho Testamento ali. No átrio, o maná caiu no chão. E o negócio é, Deus disse a Moisés para pegar aquele vaso de ouro e enchê-lo de maná e colocá-lo no lugar santo, perto da arca. Ele se manteve fresco continuamente, todos os anos. Mas aquele que caía no chão se desfazia. O povo ia e pegava e comiam dele, mas eles descobriram que antes do dia passar, muitos deles ficavam cansados. Muitos deles ficavam com fome de novo, porque o maná só durava certo tempo. O profeta disse, quantas vezes eu acho que as pessoas hoje em dia, o que este maná tipifica? Agora eu vou desfolar isto só um pouquinho. Eu vou desfolar isto só um pouquinho. E espero que vocês me amem do mesmo jeito. Mas estou somente tentando trazer algo para vocês. Espero que vejam. Note, aquele maná era um tipo do Espírito Santo. Deus proveu. Deus proveu maná para a jornada inteira. Descendo do céu com Cristo. Descendo do céu e morrendo para trazer vida para o mundo. E o mel. Eram pequenos favos, descia do céu. Eles pegavam e faziam pão com isso. Mas o pão só durava por um tempo. E depois que se levantava, ao longo do dia, o sol subia e ele perecia, mas aquele que estava no Santo dos Santos não perecia. Amém? Amém. Ficava bom todo o tempo. Aleluia! Lembrem-se, muitas pessoas hoje alegam ter o batismo do Espírito
o que eles de fato têm, mas é a sua posição onde você está se mantendo. Isto é o que está causando as cólicas que você está tendo. Isso mesmo. Muitas pessoas você as encontra, um homem aí fora, justificado, vem e crê no Senhor. Claro, só o Espírito Santo pode trazer convicção. Aleluia. Nenhum homem, só o Espírito Santo pode trazer convicção. Justificação é uma obra do Espírito Santo, mas depende de onde você está comendo. De onde você está inquirindo o seu suprimento? Pessoas hoje, mesmo pessoas regeneradas, muitas vezes vão a Deus e eles amam a Deus, e eles adoram a Deus, e eles vão aos cultos e gostam dos cultos. E quando deixam o culto, na manhã seguinte, eles estão tão descansados quanto estavam quando foram naquela noite. Muitas experiências próprias de cura divina, vem? E assistem o Espírito Santo mover e fazer sinais e maravilhas. E eles sentam e maravilham-se com isso. E comem as boas coisas de Deus. Aleluia! E na próxima manhã, na presença de algum oficial ou algo, eles negam a própria existência disto e tem medo de testificar, pois é onde eles estão vivendo, é onde eles estão comendo o seu maná. Tem medo de dizer que Deus enviou o profeta, tem medo de dizer que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu já recebi tantas críticas por causa desta mensagem, mas apenas pessoas que não conhecem a Deus. Isso não nos atormenta, não nos deixa com medo, porque nós cremos e sabemos em que nós estamos firmados. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora a Bíblia disse que Ele nos daria um novo coração e Ele nos daria um novo espírito. E muitas pessoas, mesmo o povo pentecostal e do Evangelho completo, têm sido enganadas nisto. Muitas vezes Deus disse: eu vos darei um novo espírito. Esse não era o seu espírito, esse era o vosso espírito. Então eu colocarei meu espírito em vós. Eu vos darei um novo espírito. Então eu colocarei meu espírito em vós. E muitas vezes você recebe o Espírito Novo e pensa que recebeu o Espírito Santo. E confiando nas emoções e sinais e coisas, quando sua vida não chega nem perto disso. Agora isso é um pouco rude, mas lembre-se, é a verdade. Muitas pessoas, esse Espírito, esse novo Espírito, Deus tem de dar a você um novo espírito para conviver com o seu espírito. Algumas pessoas são tão más que não podem nem conviver consigo mesmas, quanto menos com Deus, se Ele entrasse. É verdade. Tão duvidosos e com altos e baixos. Deus tem que te dar um novo espírito, te dar uma nova natureza, para que você se dê bem com o Espírito dele quando ele vier. Então, isso deixa claro que quando o Espírito desce no coração de uma pessoa, ele se torna diferente. Não é porque ele quer, é por causa do novo Espírito que habita no seu coração.
Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que você veja isto. Deus dá um novo espírito para você e então coloca o seu espírito ali para lidar com você e habitar com você. O mesmo maná que era comido no átrio era comido também no Santo dos Santos. Mas esse maná aqui fora acabava rapidamente. Você tem conhecido pessoas que comem ali fora e dizem: tem, irmão Brana, eu tive a mesma coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, exatamente como eles fizeram, mas eu conheci aquela mulher e ela está sempre por cima. Nunca há uma preocupação em sua mente. Eu conheci aquele homem, onde quer que ele esteja, ele tem um sorriso em seu rosto, dizendo: louvado seja o Senhor. Como você está se sentindo? Ele diz: ótimo. Não é mais ou menos. Está se sentindo ótimo, porque comeu do maná. Amém? Amém. E toda vez que ele fica doente, o pregador vem, ora por ele, irmão, ele sai no próximo dia, ele está simplesmente ótimo. Eu simplesmente não consigo segurar minha bênção de forma alguma. É o lugar que você está vivendo. É onde você se encontra. Eu quero que você chegue o mais perto possível. Lembre-se, isto é muitas vezes no acampamento essas bênçãos acabavam. Você está comendo o maná correto. Então, o problema não é a comida, o problema é você. Veja se você está comendo só o maná. Você está comendo o maná correto, mas você ainda não consagrou sua vida e foi a um lugar como Arão atrás, no Santo dos Santos, onde ele estava lá dentro, nada. Ele não ouviu mais do mundo. E os homens, e o que homens e mulheres precisam hoje, depois de você ter sido trazido para o reino de Deus? É uma vida escondida. Homens e mulheres que se ocupem mais com Cristo e as cortinas caiam em volta de você. Aleluia! Você não se importa com o que o mundo diz. Você não se importa com o que as pessoas dizem. Você está vivendo ali dentro com Cristo. Onde o maná? Você está comendo do pote dourado de maná todos os dias, dia e noite, a toda hora. Aleluia! Vivendo sobre a montanha, debaixo do céu sem nuvens. Quando Arão entrou ali e ficou atrás das cortinas, ele estava rodeado em um lugar só para ele, apenas com Deus. Amém? Amém. Esse é o lugar que qualquer homem e mulher nascidos de novo devem estar habitando hoje, na presença de Deus, como o resto do mundo distante deles. Aleluia! É isso que a igreja precisa hoje. É de uma vida consagrada e escondida. Você não pode ficar brincando com o mundo e personificando e agindo como eles, e escondido com Cristo. Não! Porque você está tentando seguir a moda do mundo. Você está tentando viver como a outra igreja. Você está tentando pertencer a uma organização melhor, usar roupas novas e fazer isso e aquilo. Não está de acordo com o cristianismo. Cristianismo é uma vida santificada. Cristianismo é uma vida sacrificada. Vida escondida com Deus. Aleluia! Vida escondida com Deus através de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Aleluia! É disto que consiste uma verdadeira vida cristã. Não de quão bem você pode fazer isto, ou quão bem você pode cantar. Isso é bom. Quão bem você possa pregar
Mas não é isso, é uma vida escondida, consagrada. O véu, a cortina baixou ao seu redor e você está morto e enterrado. E está escondido em Deus, através de Cristo e selado ali dentro, pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Graças a Deus. O diabo não consegue chegar até você. Aleluia! Ele não consegue, ele tem que vir através do mesmo processo que você veio. E ele não pode. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como tu és maravilhoso. Se ele fizesse isso, ele seria seu irmão. Ele seria seu irmão. Então ele não pode chegar até você. Ele não pode passar por isto. Oh, mas você diz, irmão Brana, eu recebi o Espírito Santo. Sim. Eu como das boas obras de Deus. Eu como das coisas boas de Deus. Mas você está no átrio exterior, lá fora. Você está comendo do mundo também. Essa é a razão que isso não se mantém. Você está comendo comidas diferentes. Esta é a razão que este ano você está indo muito bem e no próximo ano você está de volta no mundo. Esse avivamento, você está indo bem enquanto há o avivamento. Quando o avivamento acaba, você se vai a qualquer lugar por aí com o mundo. Oh, eu recebi o Espírito Santo, falei em línguas, gritei. Isso está muito bom. Não tenho nada a dizer sobre isso. Mas por que isso não se mantém? Porque isto não permanece até o fim? Aí está. É para isso que o mundo está olhando. É isso que as pessoas estão dizendo. Se você está professando esse grande e alto chamado, então por que você não está vivendo de tal forma? A melhor coisa é viver o sermão do que pregá-lo. Você sabe disso? Vocês são epístolas escritas e lidas por todos os homens. Isso é tremendo. Muitas pessoas já conhecem a gente aqui. Muitas. De muitos anos. Até hoje professamos crer e apresentamos a mensagem de um profeta. Para depois. Vejam que testemunho nos traz. Para depois ver nós jogados no mundo, nos prazeres que o diabo sempre está oferecendo. Não. Deus não deseja isso. Deus deseja que cada um de nós possamos sempre andar junto dele. Possamos andar mais próximo de Deus. Por mais que o diabo nos atente, ele, se nós estivermos na nossa posição, se nós estivermos no lugar que Deus nos colocou, jamais o diabo fará frente a nós. Amém? O irmão Brana disse em uma de suas mensagens: enquanto o diabo está correndo atrás de nós, é porque ele não nos pegou. Então vamos prosseguir nessa caminhada tão gloriosa. Eu sei que nós temos falhas, vem problemas sobre nós, mas nem por isso nós vamos sujar o nome que foi invocado sobre nós nas águas. Que coisa gloriosa! Louvado seja o Senhor. Vocês são epístolas escritas e você não pode fazer isso consigo mesmo.
Você pode personificar um pouco, mas seus pecados irão te denunciar. É melhor você simplesmente se consagrar a Deus e chegar ao interior, fechar as portas por trás de você e queimar qualquer barreira que está atrás de você e toda a ponte e começar do zero. Aleluia! Amém? Amém. Eu sei que é a verdade, eu sei que vai funcionar. Se não fosse por isso, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria de você. Mas isso não são as pessoas que você vê, é Cristo. Veja, ali naquele mesmo lugar eles trouxeram a vara de Arão e eles a colocaram ali dentro certa noite. A mesma vara que ela fez, ela brotou, floresceu e deu amêndoas na mesma noite. O que foi isso? Deve ter sido uma amendoeira, a vara, então, o cajado. Deveria ter vindo de uma árvore de amêndoas. E há muitas árvores de amêndoas, cajados, bem aqui em Minneapolis, nesta noite. Mas a única coisa é, você está, enquanto você estiver do lado de fora desta vida escondida, você nunca poderá ser refrigerado e trazer os frutos. Você não poderá ser refrigerado e trazer os frutos que Deus planejou para você, até que você entre na presença de Deus. Deus não colocou você aqui para simplesmente trabalhar em uma fábrica apenas. Ele colocou você aqui como uma testemunha, como um testemunho. Aleluia! Uma epístola escrita, lida por todos os homens, para viver uma vida não desonrosa, não indecente, para viver uma vida decente e honrosa, e uma consagrada vida escondida com Deus. Aleluia! Para que homens saibam que Jesus Cristo ainda vive e reina. Amém? Amém. O profeta disse, isso incomoda um pouco, mas é bom. Vai ajudar suas vias digestivas, você sabe, para tomar a comida corretamente e colocá-lo em um lugar onde você pode receber cura para ambos, corpo e alma. Louvado seja Deus. Também havia outra coisa, você terá de olhar ali para ver. Depois de seu cajado, como ele deu brotos, como Deus indicou ali que aquele velho galho morto, apenas um galho ali fora do átrio, assentado sobre o mesmo maná ali. Mas quando ele foi ali dentro, ele ficou 24 horas em uma árvore frutífera, gerando frutos depois de sair daquele lugar santo. Irmãos e irmãs, deixem-me dizer isso em nome de Cristo. Se você nunca esteve naquele lugar, venha a Ele esta noite. Entre naquele lugar. Quando você for para casa, feche a porta. Diga ao seu marido para não te incomodar até amanhã. Fique ali. Diga à sua esposa a mesma coisa. Diga à sua esposa a mesma coisa. Se eu não estiver aqui fora pela manhã, diga ao meu chefe que eu não irei ao trabalho hoje. Fique na presença de Cristo até algo acontecer em sua alma. Você não vai ter essas experiências de altos e baixos. Por quê? Ali fora eles comiam o maná, eles ficavam com fome antes de passar das 10 horas. Porque ali derretia, o sol derretia o maná, ele se acabava. Mas essas pessoas aqui estavam estabelecidas ali. Arão ali dentro, no lugar santo, o qual nós somos sacerdotes de Deus agora. E ele está ali dentro. Poderia comer o maná todos os dias, todas as noites, durante todo o ano.
irmãos, que ele nunca seria contaminado. O dia todo ele está comendo daquele maná. Amém? Aleluia! Esse maná que nós comemos, ele é sagrado. Então nós podemos comer dele todos os dias, que ele não se estragará. E assim é um homem ou mulher que se consagra e esquece as coisas do mundo e dá sua vida inteira para o Senhor Jesus Cristo. Está comendo o maná dia e noite. Se tempestades estiverem passando do lado de fora, ou o que for, ele está escondido em Cristo. Não faz nenhuma diferença se há enfermidade na casa ou se há problema no caminho. Não faz menor diferença, porque ele está escondido em Cristo Jesus. Eu quero que você note outra coisa, crente. Outra coisa do crente. O mesmo maná. Do lado de fora, nos átrios, eles estavam caminhando na luz, mas a sua luz era a luz do dia, luz do sol, luz da estrela, a luz da lua. Dias nebulosos os aborreciam, não havia nenhuma luz para andar. Na noite, quando não havia estrelas, era uma densa escuridão. Então eles não tinham nenhuma luz para andar. Essas são as pessoas que vivem ali fora. E ainda assim eles amam o Senhor. Há pessoas assentadas aqui me ouvindo esta noite que amam ao Senhor, que estão vivendo ali fora nestes átrios, ou falando em línguas, gritando, tendo um bom tempo, comendo o maná, e logo estão com cólicas em apenas alguns dias. Você não sabe de onde elas vêm. Eu simplesmente não consigo manter-me firme. Irmão Brana, eu não sei qual é o problema. Simplesmente chegue um pouco mais perto. É tudo o que você precisa fazer. Não fique ouvindo de longe. Chegue um pouco mais perto. Amém? Amém. Glória a Deus. Natanael fez esta pergunta: pode vir alguma coisa boa? E o outro respondeu: vem e vê. Eu creio que foi Natanael, né? E fez esta pergunta: pode vir alguma coisa boa? Ele disse: vem e veja com os seus próprios olhos. Venha e veja. Há assentadas aqui, há pessoas assentadas aqui. E ali fora, nesses átrios, falando em línguas e gritando, tendo um bom tempo comendo o maná. Logo estão com cólicas. Eu já li isso aqui. E apenas alguns dias você não sabe de onde ela vem. Eu simplesmente não consigo manter-me firme. Não consigo manter-me firme, irmão Branco. Qual é o problema comigo? Simplesmente chegue um pouco mais perto. É tudo o que você precisa fazer. Você diz: oh, eu gostaria de conseguir viver como o irmão Peterson. Ou alguém que você tem como exemplo. Oh, eles estão sempre felizes.